Jesus, nossa esperança. Jesus, nossa esperança. Quando se fala de esperança, dá para nós entender o quê? O que é esperança para você? O que é esperança para mim, para nós? Esperança é esperar algo que você almeja, né? Esperar algo que você almeja. Dizem que a esperança é a última que morre, né? A esperança é a última que morre. Mas essa palavra, ela dá um significado para você, quando se fala esperança. Se uma pessoa chegar para você e dizer assim, tem esperança, irmão. Esperança em quê? Naquilo que você falou. Ou seja, confiança de que algo bom acontecerá. Eu tenho esperança no dia de hoje. Eu tenho, Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Coisa boa. E nós vamos aprender aqui algumas coisas baseado em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus disse assim, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acho tremenda essa passagem. Eu acho muito forte essa passagem. Porque Jesus aqui não está escolhendo aquele que quer curar, aquele que quer libertar. Jesus ele não está fazendo exceção de pessoas. Não é qualquer um. É aquele que reconhece que em Jesus está a solução dos seus problemas. Veja bem, nós temos o exemplo na cruz do Calvário. Jesus está pregado na cruz, tem uma à sua direita, outra à sua esquerda. Agora veja bem, eles estão ali, irmão, porque, segundo a lei, eles mereciam estar ali. E tem um que olha para Jesus e diz assim, lembra-te de mim quando eu entrar no teu paraíso. O outro começa a caçoar, mesmo na situação que está. É tanto que o colega dele disse assim, mesmo na situação que tu tá, cara, tu não tem humildade. Mesmo na situação que tu tá, cara, tu não reconhece os teus erros. Tem gente que é assim, irmão, tem gente que apronta, tem gente que faz. E tem gente que não tem humildade para reconhecer, não tem humildade para entender a situação que está, que deve melhorar, que precisa de ajuda, exatamente. Né? A pessoa sempre está errando e sempre quer estar, como diz lá no Ceará, por cima da carne seca. Né? Se você for falar algo, é motivo de confusão, de briga, e prefere manter a mentira do que falar a verdade. Né? Só que esse ladrão que estava na cruz estava desse jeito. E o outro repreendia ele. Mesmo na situação que tu tá, cara, tu não tem humildade. Tu não pregou que tu era o filho de Deus? Que tu é o salvador do mundo? Aí, a situação que nós estamos, se tu é salvador mesmo, filho de Deus, sai tudo aí, tira nós também. Só que é assim, irmão. O ladrão ouvia, igual nós estamos ouvindo a palavra todo dia de manhã. Mas ouvir, irmão, e fazer uma exegese, irmão, não do contexto bíblico, mas daquilo que eu quero entender, e a Bíblia tem que ser praticada da minha forma, da minha maneira. Era o que o ladrão estava fazendo na cruz.
É igual muitos fazem, ou talvez eu e você já fizemos. Erramos e nós não reconhecemos nossos erros. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Aquele que cobra suas iniquidades não prosperará. Então, eu até ouvi a palavra, mas eu não entendi. Até ouvi a palavra, mas eu nunca pratiquei. Só que na hora da luta, da dificuldade, dos problemas, veio de eu correr para Jesus, e eu estou com a oportunidade de estar do lado de Jesus. A porta do céu está diante de mim. Basta só reconhecer e ter humildade. Muitas das vezes, irmão, a bênção bate na porta do nosso coração. Mesmo nós temos pecado, temos errado. Irmão, você pensa que Deus desiste, mesmo de quando nós pecamos? Deus não desiste, irmão, de nós. É nós que se afastamos de Deus. Olha só, irmão. Deus chega no paraíso e Adão e Eva já não estão mais no lugar de reunião onde eles se reuniam. E mesmo assim, Deus não voltou para o céu sem antes encontrar Adão e Eva. E Deus ficou insistindo a Adão, até Adão responder. Irmão, Deus não desiste do pecador. O pecador é que se afasta de Deus para poder viver seus momentos, viver suas lutas, suas dificuldades. Ou, aliás, não é viver suas dificuldades, viver seu prazer, né? Prazer carnal. Mas, irmão, igual diz aqui, igual o Francisco falou, enquanto há esperança, ou enquanto há vida, há esperança. A esperança é o último que morre. Por quê, irmão? Porque veja esse outro ladrão que reconhece Jesus, e Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu, que maravilha, dá para entender, sabe o quê? Quando a pessoa morre, se ele morre em Cristo, já sabe para onde ele vai. Se morre sem Cristo, olha só, dois atos aqui, duas pessoas na mesma situação. Qual é a diferença? É reconhecimento, é humildade. Muitas das vezes, irmãos, mesmo nas nossas crises, luta, dificuldade, pecado, alguma coisa assim, irmão, ninguém pode falar nada que a pessoa se dói. Ninguém pode, irmão, poxa, cara, eu tentei te ajudar, te falei, quem é você para mandar na minha vida? Mesmo na situação que a pessoa está. Irmão, me lembro muito bem, deixa eu contar rapidinho aqui, faz parte aqui dessa história aqui. Eu me congregava numa igreja lá no Ceará, com um pastor legal que sou, eu gosto muito dele. E assim me recebeu eu e minha família. A gente era amigo já faz tempo. E só que aí, como eu fui morar no bairro onde tinha igreja, eu me congreguei lá. Morava de aluguel. Nessa época eu trabalhava de servente, construção civil. Aí você imagina, pagar aluguel, conta de água, conta de energia. Meu, a despesa em casa, muito grande, irmão, muito grande. Mó luta. E minha mãe adoeceu, o câncer, né? Pegou ela, minha mãe morre. E eu passo uns dias sem ir para a igreja. Só que o pastor já tinha conversado com o auxiliar dele, que a gente chama braço direito, né? Auxiliar dele, que do lado da igreja ele tinha uma casa. Essa casa estava vazia. E pensa numa casa, irmão. Ele já tinha combinado com o auxiliar dele de
de deixar eu passar um tempo lá para me desafogar do aluguel. Ia conversar comigo. Eu ia mesmo só o quê? Só pagar a água e luz. A esperança do senhor estava ali. E manter. Só que eu não sabia. Só que nesse período, foi o período que a minha mãe morreu, eu passei uns dias sem ir para a igreja. Aí, no dia que eu vou para a igreja, o pastor, antes de começar o culto, me chama. Que ele veio conversar comigo sobre, poxa, pastor, né, eu conto com você na igreja e você ficou ausente, não deu nem satisfação, não dei nem satisfação, cara, o pior é isso. E aí eu pensei assim, pastor, minha mãe morreu, tá, ele fica em casa e tal. Eu disse assim, não, tudo bem, sua mãe morreu, beleza, mas a vida continua, pastor. Só que eu fui grosso com ele. Sabe o que é a pessoa ser grosso com um líder? Foi eu. Também não falou mais nada, ele disse amém, pastor. Tudo bem. Precisava conversar com o senhor, porque o senhor é um pastor. Não deixa de ser um obreiro aqui na igreja onde eu sou um pastor, presidente. Mas tudo bem. Irmão, você acredita, quando foi uns 2 dias depois, eu estava conversando com o auxiliar dele disse assim para mim, pastor, tu perdeu a benção. Eu disse, por quê? O pastor não chamou você para conversar? Foi. Não chamou eu também? Foi. E tinha conversado comigo, a casa do lado da igreja, ele ia deixar tu morar com a tua família com o tempo, até tu melhorar mais aí, você não ia pagar aluguel, só água e luz. Aquela hora da vontade. Só que você foi muito arrogante com ele. E por causa disso tu perdeu a bênção. Cara, na mesma hora, macho, eu mesmo fiquei com raiva de mim, cara. Olha o que é falta de humildade, a ignorância, a brutalidade. E eu que estava errado, irmão. Pastor, mas tua mãe morreu. Não, não é por minha mãe ter morrido. É por eu não dar satisfação, cara. Hoje se tem telefone, mano, na época já tinha. Pastor, paz, me perdoa aí, pastor, mas eu não estou muito bem para ir para a igreja esses dias, não. Uns 10 dias para mim refletir e tal. Com certeza ele ia visitar, mano, que ele gostava de mim. Então, às vezes, pela ignorância, brutalidade, a gente perde as bênçãos, mano. Foi igual esse ladrão aqui na cruz, perdeu a bênção, o outro já foi mais humilde. Por isso que aqui Jesus está dizendo em Mateus 11:28, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas para isso nós temos que ter humildade. Humildade para nós reconhecer. Às vezes uma mãe vem conversar com o filho está todo errado. Mas vai com não sei quantas, né, como a gente diz lá no norte, né? Não sei quantas pedras na mão. A mãe tá falando e o filho tá querendo se justificar, e a mãe tá dizendo, se cala, cara, pra tu me ouvir, blá, 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 blá. Tá bom, fala mais não. Tá errado em não ter humildade. Às vezes é assim com o patrão, com o seu líder. Tá todo errado, não tem humildade de abaixar a cabeça. E quando terminar, do líder falar e dizer assim, o que eu posso melhorar? O senhor pode me ajudar? Não, mas a pessoa quer retrucar, quer bater de frente, quer poderar, quer se justificar. Quem muito se justifica, muito se perde. Eu aprendi isso na minha vida. Tira mentira, né, pastor? Hoje eu conto uma mentira pro senhor, amanhã tem que contar 2. Vai cobrir a primeira. Vai cobrir a primeira. Francisco, como que é aquilo? Não, pastor, que tal? Mas você volta. Uma coisinha simples, um copo trincado, eu vou lá em São Paulo e volto. Né? Esse é o trabalho da mentira. Às vezes eu acabo acreditando na minha mentira. Agora vocês entenderam o que é esperança, né? Sim. É a gente ter confiança e acreditar que a gente vai receber aquilo, ou a gente vai obter aquilo que a gente deseja. Não quer dizer que sempre vai dar certo.
nós temos que estar preparados para duas coisas. O sim ou não. Tem pessoas que se estragam com não, né? Mas tem pessoas também que se estragam com sim. O sim, quando vem muito rápido demais, porque eu acho que acaba virando até um pecado, né, pastor? A última vez que eu fui embora, eu mesmo vi que eu estava preparado, só falou ainda. Não vai, porque eu fui. Recebi uma proposta do meu cunhado. Nem que vai trabalhar no rodeio. Rodeio tem o quê? Cachaça, droga. Eu não sabia que eu ia quebrar a cara, mas mesmo assim fui. Como você está recebendo. Eu não sei colocar ainda no... Só se eu colocar no modo não perturbe. Pois é, só que eu não sei, pedi a avó para me ensinar. É isso aí mesmo. Só que olha só, Jesus é apresentado como a única esperança real e sólida para a humanidade, superando crises, pecado e morte por meio de sua vida. Sacrifício e ressurreição, ele oferece cura, paz, descanso e vida eterna. Jesus é a resposta definitiva para o caos do mundo. Irmão, eu estava meditando hoje de manhã numa passagem que Davi ele falou o seguinte: alguns confiam em cavalos, outros em cavaleiro, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Irmão, não ache que pessoas vão resolver os problemas deste mundo. A própria Bíblia diz que o mundo jaz de quê? Maligno. Do maligno. E quem falou isso foi Jesus. Quem adora as coisas do mundo não adora as coisas de Deus. O mundo jaz do maligno. Só que veja bem, eu quero compartilhar com vocês aqui, irmão, algumas passagens. Primeiro, o que Jesus oferece para ele ser a minha, a sua, a nossa esperança? O que Jesus, irmão, oferece para mim e para você? Vamos lá. Em João capítulo 14, versículo 27, sabe o que Jesus oferece nessa passagem? Paz. Jesus ele vai oferecer, eu vou até ler aqui, não ia ler não, mas eu vou ler. Em João capítulo 14, versículo 27, olha o que vai dizer. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Irmão, nós queremos paz, mas onde nós estamos buscando a paz? Em coisas que só afligem mais ainda a nossa vida? Onde estamos buscando a paz para o nosso casamento? A paz para o nosso lar? A paz para a nossa família? Irmão, se nós buscando a paz e sendo um exemplo dentro do nosso lar, ainda está difícil. Mas não é impossível. Então, Jesus oferece a paz. Em João capítulo 16, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus oferece alegria. Olha o que vai dizer no capítulo 16, versículo 22. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria,
Ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ou seja, Jesus oferece não só a paz, mas como também a alegria. Agora a gente pensa que alegria é ausência de luta, de dificuldade. É não. Veja bem, irmão, Pedro e João, lá em Atos capítulo 3, eles fazem um bem a um aleijado, ou um coxo. Em nome de Jesus, levanta e anda, porque eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ali o coxo se levanta, entra no templo com eles, glorificando a Deus. E ali chama a atenção de todo mundo. As autoridades mandam chamar Pedro e João, ameaça eles, chicoteia eles e avisa para eles que eles não falassem mais no nome de Jesus. E solta eles. A Bíblia diz que Pedro e João vai onde os irmãos estão, os outros apóstolos, cheio de alegria, dizendo: hoje nós estamos alegres. Por que, Pedro? Por que, João? Porque hoje nós padecemos pelo nome de Cristo. Ó. A gente pensa que a alegria é a ausência de problema. Olha Paulo e Silas na prisão, injustamente também porque fizeram bem uma jovem que era mantida pelo espírito de desviação e dava lucro ao seu senhor. Só que Paulo liberta ela em nome de Jesus, e ali toda a autoridade também, e os donos daquela menina se revoltam, e aí leva Paulo e Silas para a praça, chicoteia eles, coloca eles no calabouço, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas vão fazer o quê? Todo quebrado? Louvar e adorar a Deus, irmão. A gente acha que a alegria é a ausência de problema. É não, irmão. Porque Jesus está dizendo aqui no versículo 22 do capítulo 16 que Ele é a minha, a tua, a nossa alegria. E dependendo do que nós estamos passando. Mas você acha que para você hoje, alegria era você estar numa casa de praia hoje? Você acha, irmão, que a alegria para você hoje é estar numa chácara, num sítio, 4 dias? Muitas das vezes lá, briga entre família, morte, prostituição, adultério. Ou seja, o que adianta buscar um lugar, mas a verdadeira paz não está dentro do coração. Você vê onde Paulo e Silas estavam. Você vê, irmão, onde Pedro e João estavam. Você vê Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Glorificando a Deus. Você vê José no Egito, irmão. Você não vê o pecado desse homem, irmão, em terras estranhas. Você vê esse homem, José, ter a oportunidade de viver revoltado contra os irmãos, revoltado contra a mulher de Potifar. Ele tinha tudo para fazer errado, revoltado, mas ele não, irmão. Ele decidiu, irmão, alegrar o coração de Deus. Ele tinha alegria no coração. No final, irmão, quando ele vê os irmãos, ele está como governador do Egito, vez dele ter ódio, rancor, e ali pagar o mal com o mal, a Bíblia diz que o coração dele se alegra, irmão, em ver os irmãos. Os irmãos ficam com medo, pensando que quem vai castigar eles. Não castiga. Quem tem essa paz, essa alegria no coração, não deseja o mal pro próximo, não mata ninguém. Irmão, não pega a mulher alheia. Irmão, não furta, não rouba. Irmão, não procura fazer o seu próprio bel prazer. Confia em Deus. O que Jesus oferece, além de paz, alegria, descanso. Em Mateus 11, 28, nós lemos: vinde a mim os cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso da luta, da dificuldade, do momento que você está passando.
Jesus não quer saber, irmão, se você pecou, se você errou, se o que você está passando hoje é por causa dos seus erros. Jesus está te convidando hoje. Ah, você lembra daquele... Eu falei ontem, daquele homem que há 38 anos estava enfermo, e Jesus encontra ele ali no tanque de Betesda, e Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele vai agora se justificar, agora ele vai fazer algumas reclamações, não tem quem me ajude. Jesus não estava perguntando se ele queria uma ajuda para chegar até lá ao tanque. Jesus está perguntando se você quer ser curado. Muitas das vezes é assim, é tão simples, irmão, só que a gente faz os argumentos, pondera, questiona, um bocado de coisa tão simples. Jesus está perguntando, Jesus está convidando: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ah, Senhor, eu não vou, sabe por quê, Senhor? Porque eu me decepcionei com o pastor, porque eu me decepcionei com alguns lugares. Não, para. Jesus não quer saber disso. Jesus conhece a tua vida. Nós estávamos conversando sobre isso, né, Dele? Nós não vai sair dele profeta nunca. Não, e nem ninguém. Nem ninguém perfeito. Nem ninguém perfeito. Nem ninguém perfeito. Ninguém. Só que a gente quer ver perfeição nas pessoas, mas nós mesmos não procuramos ser perfeito. Interessante isso, né? A gente vê erro nas pessoas porque eu não faço esse tipo de erro, eu condeno. Mas o outro erro que eu faço? Então. E aí? E às vezes o erro que eu faço, o erro dele é menos que o meu. Né? Mas diante de Deus tudo é pecado. Tudo é pecado. É complicado demais, irmão. Aliás, nós complicamos demais. Não é que é complicado, nós complicamos demais. Então, além de Jesus oferecer paz, alegria, descanso, em João capítulo 8, versículo 32, vai dizer, irmão, assim: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Pilatos estava diante de Jesus perguntando a Jesus o que é a verdade. Irmão, a verdade não é a Bíblia. A verdade é quem a Bíblia apresenta. Jesus. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não conhece a verdade que ela apresenta. Tem uma passagem de 1ª Epístola de João, capítulo 3, que vai dizer assim: aqueles que vivem no pecado, isso é forte, hein? Aqueles que vivem no pecado nunca viu e nem conheceu o Senhor. Mas eu tenho 20 anos de crença, mas eu tenho uma carteirinha, mas eu sou pastor, mas eu sou membro. Viveu na prática do pecado, segundo a Bíblia. Jesus disse: nunca vi. E tem respaldo também, Mateus 7,21. Senhor, por que a porta está fechada? Era para estar aberta para nós? Senhor, aí quem abre a porta está lá em Mateus 7,21, é Jesus. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos, operamos milagre, fizemos maravilha, purificamos leproso, ganhamos alma. E Jesus olha para eles e diz: apartai-vos de mim os que tais praticar iniquidade, eu nem vos conheço. Olha aí, irmão. Então, só estar num ambiente resolve o problema? Só em dizer que eu sou crente resolve o problema? Só eu colocar uma
Uma Bíblia debaixo do braço resolve o problema? Não, Só eu dar a paz do Senhor pro irmão. não. Pai Senhor, irmão. Salve, Vitória. Glória a Deus, hein? Ô, glória. Dá um aí, vai. Vale a pena, irmão? Só que a gente quer manter a nossa reputação, né? Paz do Senhor, irmão. Olha esse homem aí, é de A paz Deus. de Cristo. Como é que você tá, irmão? Tô bem. Só Jesus, glória a Deus. Cara todo quebrado porque passou a noite todinha usando droga. Tá conseguindo falar, macho? Não. Mas ele quer manter a reputação. E o caráter diante de Deus fica como? Fica como? Zero. Nem caráter tem. Nem caráter tem. Então, olha só, Jesus oferece libertação. Jesus oferece libertação. A Bíblia diz que Jesus também é o quê, irmão? Vida. Vida. Quantos estão mortos nos seus pecados e delitos, mortos espiritualmente? Irmão, se nós não reconhecermos nossos erros, irmão, o que tem de pessoas que me atacam, talvez se eu tivesse aqui, irmão, com um bocado de coisa aqui, nessa mesa aqui, fazendo o que não presta, talvez eu estava sendo elogiado. Verdade. Porque muitos têm trocado certo pelo errado. Ah, mas é porque fulano engana, fulano... Esse é o fulano, mas você conhece a minha vida? Então você que acusa, você que aponta, eu espero que você também seja certinho, não é nada. Seja mais santo que Cristo. Porque aqui eu não estou apontando ninguém, eu não estou julgando ninguém. Ao contrário, eu estou com a palavra de Deus orientando e ensinando. Irmão, para quem não sabe, você sabe quem é que eu fui antes de eu estar aqui, irmão? 28 anos que eu sirvo a Cristo. 28 anos que eu sirvo a Cristo. Então, por que eu creio no Evangelho? Porque foi o Evangelho que chegou até mim e eu aceitei. Mas antes do Evangelho chegar até mim, eu era bandido, cara. Eu era usuário de droga. Eu era mestre de capoeira, ruim, como de antes era ruim que nem presta. Aí eu estou 28 anos servindo a Cristo, uma vida liberta, fazendo um trabalho voluntário. 10 anos que eu faço um trabalho aqui voluntário. E eu vou me preocupar com um bocado de infeliz desse, irmão, que fala mal de mim. Eu vou me preocupar, irmão, a eu agradar aquele que um dia olhou para mim e disse assim, eu vou dar uma oportunidade para ele, assim como quer dar uma oportunidade para você. Preso nos seus pecados e delitos. A oportunidade vem para todo mundo. Jesus oferece, irmão, oportunidade para todo mundo. E eu sou um dos tais, irmãos, que peguei essa oportunidade. E 28 anos eu sirvo a Cristo. E tenho que vigiar todo dia para não cair. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí eu vou ficar dando ouvido, irmão, um bocado de gente que não tem o que fazer. Alguns irmãos se levantam e dizem assim, vai trabalhar. Irmão, você não sabe como é essa obra aqui. Talvez quem não está indo trabalhar é você.
Isso aqui faz parte do trabalho, da obra. Muita gente me xinga. Mas quem é você para ser meu juiz, para condenar essa obra? 10 anos que essa obra funciona, resgatando almas. Daqui saiu pessoas que hoje são pastores. Daqui saiu hoje pessoas que algum delas hoje é pastor presidente de ministério, outros é pastor lá em Montes Claros, outros voltaram para a família, outros levam a sua vida, mas uma vida sem os vícios, Vida digna. uma vida digna, porque aqui é uma das portas abertas. Ou você acha que Jesus ele trabalha como? Ele se manifesta como? Jesus é a vida. Jesus não apenas pregava a vida ou a oferecia. Ele é a vida. Eu li aqui João 14,6, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E João capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo 10, ele vai dizer assim, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se alguém, irmão, precisa de vida, essa vida está em Cristo. Não sei se alguém já ouviu falar, ou já presenciou, uma pessoa, irmão, no hospital, que o médico chega para a família e diz assim, algum de vocês aí tem alguma crença? Se tiver, se apoie nela e ore ou reze, dependendo da sua crença. Porque a vida do fulano agora é só um milagre, está na mão de Deus. Você já ouviu o médico falar isso? Já ouviu. O médico falou para minha mãe, pastor, na sala de cirurgia. Eu deitado, recuperando, e falou assim para minha mãe, você tem fé? Eu falei, tenho. Não quero saber qual a fé da senhora, qual a religião da senhora, mas se apega nela porque ele não vai voltar a enxergar. Pois é. Mas hoje em dia, quando eu fui no hospital também, hoje em dia, eles têm um relatório lá que eles falam que ele vai ser frequente. É, eles colocam Coloca lá. relatório. Agora tem, né, no relatório. É, obrigatório. É. Porque assim, ó, porque na verdade a vida está na mão de Deus, irmão. A vida está na mão de Deus. Ele é o médico dos médicos. Você vê, irmão, Marta e Maria mandam um recado para Jesus que Lázaro está doente. E Jesus, quando vai em Betânia, ele só aparece lá depois que Lázaro morre e já está 4 dias o corpo no sepulcro e já está em decomposição. E quando Jesus chega lá, Marta e Maria começa a apoderar. Se tu tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ou seja, eles não estavam olhando para Jesus. Quem Jesus é, o que Jesus pode fazer. Eles estavam olhando para o problema. E eles eram amigos de Jesus, tá? Quantas vezes eles receberam Jesus em casa? Jesus até chorou de ver o povo daquele jeito. Jesus diz em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Jesus disse para Marta, tira a pedra. Marta disse, não, Senhor, já está em decomposição, já está com mau cheiro. Mas não era essa pedra que Jesus disse para ela tirar, que ela não ia conseguir. Para remover a pedra, irmão, eram os 4 homens. Era a pedra do coração dela. Muitas das vezes nós estamos assim, dentro da igreja. E não conseguimos
se deparar com um milagre. Vamos ler na Bíblia todo dia. Mas quando vem os problemas, deixa a gente cego. Pratica, né? Não pratica. Não importa se Jesus vem antes, na hora ou depois, o importante é que ele veio. O importante é que ele veio. Então, Jesus, irmão, é a vida. É a vida que eu e você precisamos. Só que veja bem, irmão, o que Jesus sempre ensinou, pregou, mostrou, é que o reino dele não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo sofrendo. Jesus venceu o mundo sofrendo. Se eu não me engano, Salmo 34 vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. O Senhor é a nossa esperança. Eu quero mostrar para vocês aqui a esperança ativa e a esperança pacífica. Como é, irmão, a esperança ativa? Eu vou mostrar algumas passagens para vocês aqui, vou ter que ler. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Olha como é que diz aqui a palavra de Deus. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que crêem. Ou seja, é uma esperança ativa. No Salmos 5, versículo 3, vamos ver o que é que vai dizer aqui sobre uma esperança ativa. Cadê isso? Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Ou seja, uma esperança ativa. Ou seja, eu fiz a oração de manhã. Pronto, não parou por aí. Agora a minha esperança está em ti. Vou esperar a tua resposta. E às vezes a gente se quebra porque a gente ora de manhã e nós tomamos atitudes sem a direção de Deus. Irmão, orar, jejuar, ter um propósito. E se Deus não responder de imediato? Você vai tomar uma atitude a si mesmo? Ah, mas eu orei e jejuei. E aí, daí? Nós aprendemos aqui que Davi dizia que acordava de manhã, orava, o sol nascia e ele esperava a resposta. E aí? Eu já me deparei com vários casos mais ou menos assim aqui. Mais ou menos. E quer que você saiba para você? A maioria não deu certo. Porque eu poderia tomar algumas atitudes aqui, irmão. Diante da necessidade. Só que eu estou orando e jejuando por uma causa. Se eu jejuo e oro por uma causa, é porque eu estou colocando, irmão, a minha confiança, a minha esperança em Deus. Então é Ele que vai decidir. Ou é Ele como vai fazer para resolver aquilo que eu coloquei diante do altar dele. Agora, o que adianta eu orar e jejuar e tomar a frente? Vou me quebrar todinho, irmão. Isso não é dependência de Deus. Dependência de Deus é isso aqui que o salmista Davi está dizendo aqui. De manhã ouves a minha voz, quer dizer que ele estava orando.
Estava colocando as suas angústias, as suas vontades, seus anseios no altar de Deus. Só que o que mais chama atenção é que ele diz aqui, ó, na sequência, quando o sol nasce, eu faço a minha oração. Só que eu espero a tua resposta. E aí? Deus não fez uma promessa para Abraão? Sim. Essa promessa se cumpriu por quantos anos? 20 anos. Deus não fez uma promessa para José? Essa promessa se cumpriu por quantos anos? 14. E assim está dizendo aqui, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Nós acreditamos em Deus agora de manhã e à tarde nós não acreditamos mais. Eu digo que confio em Deus e à tarde eu estou fazendo do meu jeito. Então, se eu faço as coisas do meu jeito, para que orar? Se eu faço as coisas do meu jeito, para que jejuar? Não. Se eu busco a Deus numa causa, então é porque eu estou... Ó, eu passei uma experiência com o meu filho, eu estava precisando de algo, e eu liguei para um dos meus filhos. Ô, meu filho, pai, tudo bem? Tudo bem. Meu filho, estou precisando da sua ajuda. Diga aí, pai. Meu filho, dá para você ir no Mercado Cá comprar uma peça lá para mim? Pai, dá. Só que agora eu estou no corre. Quando aliviar aqui eu vou, tá bom? Tá bom, pai. Aí eu vou ligar pro outro meu filho, pastor Jonas. Paz, pastor, tudo bem e tal? Tudo bem, pai. Paz. Meu filho, eu tô precisando falar você. Eu quero... Meu filho vai lá no Mercado do Carro comprar uma peça para mim e tal. Vou. Ele foi e comprou. Aí quando foi de tarde, o Daniel liga para mim. Pai, pronto, pai, aliviou aqui. Não, filho, obrigado, meu filho. Liguei pro Jonas, o Jonas resolveu. Sabe o que meu filho disse para mim? Poxa, pai, eu deixei de resolver um negócio aqui, agora à tarde. Não deu para me ajudar o senhor naquela hora. Mas eu tive que desmarcar um algo aqui, agora à tarde, para lhe dar atenção. E o senhor diz agora que não precisa mais de mim. Sabe o que ele disse para mim? O senhor tem que decidir. Seja, quando o senhor liga precisando, eu vou ajudar, só que o senhor tem que esperar. Então, assim, o senhor me atrapalhou. Ô, meu filho, me perdoe aí. Nunca esqueci disso. Ou seja, ele não disse que não ia ajudar. Mas não é na hora que o senhor precisava, né? É na hora que... Aí, rapidamente eu fiz uma reflexão e trouxe para o lado espiritual. Do mesmo jeito é Deus, irmão. Nós pedimos algo a Deus. Não é que Deus disse que não vai, não pode. Só que tem a hora de Deus agir. Só que aí eu não quero esperar. Aí eu vou tomar minha atitude.